O examinador terá até 40 minutos para fazer suas considerações, bem como a deliberação da nota. Para a deliberação da nota, a banca examinadora será deslocada para uma outra sala, retornando em seguida para anunciar essa nota. Essa defesa está sendo gravada e a gravação é de uso exclusivo da Universidade de São Paulo, não podendo ser disponibilizada para alunos, membros de banca e demais espectadores. Um último aviso, Evandro, quando faltarem 5 minutos para exaurir o tempo de apresentação, eu vou te fazer um sinal por aqui e eventualmente até abro meu microfone para te dar esse alerta com relação aos 5 minutos restantes, ok? Ok, Mas é isso. eu não consigo visualizar vocês, então talvez o sinal pelo microfone vai ser mais eficaz. Vamos fazer assim então. Então a palavra é sua, boa apresentação, boa sorte no trabalho. Obrigado. Pessoal, bom dia. O meu TCC é sobre impactos das estratégias de PCP, né, Planejamento e Controle da Produção, na eficiência da pesquisa e desenvolvimento para melhoramento da cultura do milho. Eu sou o Evandro e o meu orientador é o Daniel. Então está sendo um prazer aí estar compartilhando o tempo com vocês. Aqui é um contexto breve da relevância e importância da cultura do milho e também alguns insights aqui relacionados à parte de pesquisa. Ali, eu quero destacar o número 1 com a questão da produção de milho. Ao longo dos anos aí, vem sido crescente a produção de milho no Brasil. Então é uma cultura de muita relevância, tanto para a parte de exportação, a parte de economia também. Existem alguns desafios, tanto na parte da produtividade, como também a otimização e redução de custos, a exemplo do que hoje no Brasil é uma cultura que é plantada num período que a gente considera safrinha. Pensando no foco em pesquisa e desenvolvimento, nós temos aí algumas observações relacionadas à adaptação às condições brasileiras, uma vez que essa cultura não é originária aqui da nossa região e as maiores produtividades acabam sendo de regiões de climas temperados, entre parênteses aí, regiões mais frias. Então a gente tem uma adaptação aqui numa região que é tropical. Então isso é um desafio dentro de um programa de melhoramento. Ali do gráfico ali, para exemplificar, é só para ver o quanto que ao longo do período, em diversas regiões, essa que está mais destacada aqui embaixo aqui é no Brasil, vem essa crescente de produtividade, exatamente em função de tecnologia e implementação de programas de melhoramento. Aqui é só um exemplo, dentro da pesquisa, é produzido as linhagens, então é uma autoprodução que a gente chama de selfing em inglês, e aqui é a produção do híbrido, que é exatamente o conceito ali da semente para o agricultor. E aqui alguns exemplos aqui do que é esperado por uma performance em produtividade. Aqui, trazendo um contexto do melhoramento, você tem o ciclo do melhoramento, onde você tem o agricultor com as necessidades que ele tem, e você tem esse ciclo da formação, da pesquisa e desenvolvimento da semente. Então esse é um fluxo que tem. O trabalho ele consistiu nessas etapas aqui, principalmente na parte de desenvolvimento e entrega. E aqui alguns outros exemplos que esse ciclo ele continua até novamente voltar para o agricultor. Aqui é um exemplo um pouco mais técnico, que eu quis trazer mais para dar visibilidade para a banca de como que funciona a parte do melhoramento, que seria uma técnica mais da parte agronômica. E aqui pensando mais no TCC, aonde que entra as particularidades, que para executar essa estratégia do programa de melhoramento, você tem uma definição de diversos recursos, desde o plantio até a colheita, em diversos ciclos que eu vou estar explicando um pouco mais para frente. Aqui trazendo alguns números, o número de linhas plantadas, o volume de materiais processadas em toneladas, quanto que isso é gerado, e mais ou menos 10 milhões de cruzamento para chegar exatamente em um programa de melhoramento. Isso aqui é um pouco da complexidade desse processo e é onde entra o planejamento. A metodologia ela consistiu em 3 principais pilares, que foi uma revisão bibliográfica, análise quantitativa e também, que eu acho que o que gerou mais valor foi a integração das equipes, tanto da pesquisa como da operação. No TCC tem esse fluxo, mas eu quero também destacar aqui que quando eu falo de um programa de melhoramento, exige um planejamento de longo prazo. Aqui, nesse funil, exemplifico aqui um processo que dura por volta de 5 a 6 anos.
Basicamente, o conceito desses 5, 6 anos de programa de melhoramento é você ter um ganho genético através dos cruzamentos, testagens, coleta de dados e, obviamente, você vai avançando aqueles que vão selecionando. Por isso que existe um funil dos mais desejados. Obviamente, cada empresa tem uma estratégia, mas o que consiste mesmo seria numa combinação genética. E para gerar essa combinação genética, você tem que executar de uma forma que as entregas da produção, etapa por etapa, elas sejam de uma certa forma eficazes, eficientes e, obviamente, você consiga otimizar ali os seus recursos. Então, uma das ferramentas que eu utilizei foi o mapeamento do processo. Eu acabei não perguntando, vocês estão conseguindo acompanhar os slides? Sim. Vamos sim. Ah, legal. E aqui é um primeiro mapeamento que foi feito junto com toda a equipe de operações e pesquisa, olhando esse longo prazo, que aqui é um exemplo de mais ou menos aqui 5 anos, onde nós observamos algumas oportunidades, alguns gargalos dentro do que a gente consiste num replanejamento da operação. E aí com isso, a gente conseguiu identificar uma oportunidade já no início do processo, que é exatamente no estágio 0 que nós consideramos, que foi basicamente avaliar capacidades em outras redes que têm um ambiente de produção semelhante. Quando eu falo de ambiente de produção, é condições climáticas, condições principalmente de temperatura e umidade. E foi possível identificar que uma região aqui do Brasil, nesse caso a pesquisa consistiu numa região de Minas Gerais, aqui na cidade de Uberlândia, e conseguimos identificar uma oportunidade no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde. E aí com isso, antes, se tivéssemos a operação feita aqui em Uberlândia, nós teríamos um atraso aqui relativamente do processo de mais ou menos 30 dias, considerando todo um ciclo. E plantando e direcionando esse primeiro estágio para outra região, para Lucas, nós conseguimos identificar alguns ganhos relacionados a essa operacionalização. E com isso, a gente acaba adiantando o programa de melhoramento e tendo um ganho efetivo de mais ou menos aqui quase que um ciclo. Fora esse mapeamento que foi feito com essa equipe multifuncional, nós também conseguimos organizar melhor os dados. Aqui é só de uma forma de ilustrar a consolidação dos dados de pelo menos 4 safras, para a gente avaliar se teria algum impacto também da mudança para essa nova região e também avaliar os ciclos. Além desse ponto, observamos algumas melhorias dentro da operação, que foi exatamente plantar numa janela mais ajustada, que favoreça a melhor janela de produção da cultura do milho. E aqui eu já consigo apresentar alguns resultados, que foi basicamente a etapa do planejamento. Com essa organização, com esse mapeamento, a gente conseguiu melhorar, porque a gente não estava olhando mais a curto prazo, a gente estava olhando mais a longo prazo e também integrando as capacidades. Observamos que através desse rearranjo, de ter melhor as informações, de ajustar melhor todo o planejamento operacional, desde a preparação da área, e eu digo mais pensando na parte de execução, preparação da área para o plantio, avaliar todos os recursos. Aqui também nós observamos algumas etapas críticas, por exemplo, o florescimento, que foi mais ajustado, ficou mais compacto, e aqui acaba sendo uma operação que demanda muita mão de obra, que é uma atividade mais manual, também foi otimizada. E principalmente com essa ferramenta que eu mostrei ali anteriormente, as análises de dados, elas acabaram sendo mais rápidas também. Então conseguimos ter o banco de dados mais atualizados e mais organizado. Aqui pensando mais na parte de eficiência operacional, um ponto que chamou bastante atenção foi os custos operacionais. Aqui, essa redução de praticamente 20%, ela tem uma relação muito forte com a redução das horas extras e principalmente com a redução da demanda de mão de obra, porque antes nós tínhamos ali um encurtamento, lá no mapeamento dá para ver que a gente tinha
um período mais longo, então a gente estreitou isso para mais ou menos 30 dias, e a produtividade também acabou sendo ajustada porque a gente conseguiu não fugir da janela ideal de produtividade. Além disso, em algumas situações que requeriam sair da janela, nós decidíamos não fazer o plantio a campo aberto. Nós decidimos fazer o plantio em caso de vegetação, por exemplo. Então, situações mais críticas, dava para ter essa visibilidade e tomar uma decisão aí relacionada a uma análise de risco mais mitigada, que é exatamente esse ponto que eu coloquei aqui, a mitigação de risco, que reduz em torno aumenta a identificação de risco em mais ou menos 30%. A gente conseguiu consolidar. Também dentro dessa ferramenta de mapeamento de risco foi possível inserir algumas novas ferramentas de estudo junto com o time de operações e pesquisa e fornecer alguns feedbacks. Por exemplo, algumas linhagens que não estavam tendo produtividade, não era por questões operacionais, era uma questão mais de adaptação, dava margem para o líder do melhoramento já fazer o corte desse material. Então isso vai melhorando o portfólio naquele momento, então tira aqueles materiais que já vêm com histórico de produtividade baixa, então vai auxiliando o melhorista nesse sentido. E também com essa estratégia de já segregar esses materiais de produtividade mais desafiadoras ou até mesmo separar a redução da variabilidade. Então a gente começa a trabalhar com um aspecto de mais confiabilidade dentro do processo, e isso gera mais credibilidade nos resultados também. Aqui, algumas implicações que eu trago é que dentro da gestão de planejamento, foi possível a gente definir um recurso dedicado para fazer essas análises. Então, nós tínhamos um recurso de pessoa para conseguir analisar, sair da rotina da operação para exatamente avaliar de uma maneira mais abrangente, avaliar essa dash, esses indicadores, avaliar a consistência do banco de dados e também avaliar se é possível executar dentro de uma capacidade tanto operacional ou até mesmo a capacidade que tem dentro das operações, e também, de uma certa forma, avaliar outras regiões para que essa capacidade seja possível. Então, por isso que trouxe muito essa otimização dos processos e, de uma certa forma, muita eficiência. Também eu considero que houve muita aumento de competitividade, mas isso eu digo mais no sentido interno, pela questão da redução de custos. Então, percebemos lá o custo por hectare menor, então isso passa a ser uma forma também de avaliar a melhor forma de alocar os materiais dentro da operação, ou até mesmo avaliar a viabilidade daquele projeto. E obviamente aqui, né, a promoção da sustentabilidade, porque a gente está falando de campos de produção, então utiliza, por exemplo, inseticidas, recurso de água, recurso de pessoas, usa trator, então acaba tendo, de uma certa forma, otimização desses recursos. Aqui eu trago algumas conclusões, que a primeira de fato, dentro de um programa de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, não tinha uma prática de um PCP nas operações de melhoramento, de milho no caso, que foi o trabalho que foi feito. Então, a partir do momento que traz esse conceito dentro dessa operação do melhoramento, existe a possibilidade de você extrapolar e ter uma melhor eficiência dentro dessas operações. Então, você tem um recurso dentro de planejamento que analisa um todo para melhor entrega. Então, sai um pouco do viés muito técnico do melhoramento para trazer a viabilidade da execução daquilo que está sendo proposto como projeto. Oi? 5 minutos. 5 minutos, obrigado. Está finalizando aqui também. O modelo adaptável, então dá para adaptar em outras empresas, também numa universidade existe essa possibilidade, principalmente universidades que têm programa de melhoramento dentro do curso de agronomia.
Eu acredito que para pesquisas futuras, pensando num TCC, aqui eu vejo que tem uma adaptação forte para a horticultura. Na empresa que eu trabalhei, por exemplo, na própria soja, e obviamente inovação de tecnologia. Então ali, de maneira geral, acabei utilizando mais um mapeamento. Então a gente utilizou pouco recurso de talvez algoritmo, então poderia ser uma possibilidade de consolidar essas informações, gerar uma forma de ter um algoritmo, e esse planejamento ele passar a ser de uma certa forma automatizado, né? No próprio conceito de engenharia de produção tem, por exemplo, pesquisa operacional, que poderia ser uma forma de aprimorar um pouco esse conceito. Mas nesse momento o viés foi ter o planejamento dentro do programa de melhoramento. Então isso acabou tendo uma consistência grande. E é isso, pessoal. Houve alguma dúvida, alguma pergunta? Obrigado, Evandro Santos Júnior, pela sua apresentação. Vou pedir que você deixe o seu slide no primeiro slide na capa. Tá. Voltando. Ok. Acho que não. Tô voltando. Aí, para mim apareceu aqui. Tá bom. Bom, obrigado, Evandro Antônio dos Santos Júnior, por sua apresentação. E agora a gente dá início à fase de arguição, etapa de arguição e comentários da banca a respeito do seu trabalho, iniciando por mim, enquanto membro USP. Bom, vamos lá. Assim, você conta uma história, tem uma história interessante, relacionada inovadora, eu diria, relacionada ao curso que você fez. Só que eu acho que você precisa contar essa história um pouco melhor do ponto de vista acadêmico, Evandro. E é normal o que eu estou falando, porque a gente sabe que essa questão da escrita acadêmica não é algo trivial, não é algo que não é um processo osmótico, né? É uma questão de prática, que poderia, inclusive, ter sido melhorada se tivesse havido mais interação com o Daniel. Pelo jeito, não foi assim uma interação muito próxima, né, ao longo do processo, né? De início, assim, algo, inclusive, que ouvindo você falar, vendo sua apresentação, a impressão se desfez. Mas quando você está ciente que o arquivo que você mandou veio com marca de revisão no Word, né? Você está ciente disso? Sim, até passei uma mensagem que tinha... Então, aí o que acontece? Essa mensagem, por exemplo, não chegou para mim. Pode parar de compartilhar agora, eu já tirei o print da tela aqui. O que denota? Quando você manda um arquivo desse, cara, uma monografia que denota trabalho de conclusão de curso de um MBA da USP, e aí você manda um arquivo com marca de revisão, a gente não te conhece ainda, não sabia nem como que era o branco do seu olho. O que a gente pensa? Pô, o cara não tá nem aí, o cara, né, descuidado, desleixado, mandou por mandar. De novo, quando eu vejo sua apresentação, né, quando eu vejo o conteúdo do trabalho e tal, essa impressão se desfaz um pouco. Mas não é legal. Então, assim, fica aí, nas suas próximas aventuras, investir um pouco mais de esmero nesse tipo de coisa, tá? Por exemplo, você falou que avisou, mas para mim, por exemplo, não chegou esse aviso. Então, o primeiro comentário que eu tenho que fazer é em relação a isso. O segundo, com relação ao seu título. Agora eu falei, olha, essa proposta de trabalho sua, eu já vi. Essa proposta de trabalho sua, ela é, de certa forma, inovadora. Mas ela está longe de ser trivial. Porque quando você usa 3 termos no seu título. Estratégia, PCP e P&D. Né? Isso está longe de ser trivial. Estratégia. Quando a gente vai falar de estratégia em corporações, a gente vai falar de, sabe, o desenvolvimento de uma teoria de valor, como que a organização vai se movimentar ao longo do tempo e quais objetivos ela vai buscar. PCP é algo de natureza absolutamente operacional. Né? E P&D, isso tem um pouco a ver, a gente conversa um pouquinho com estratégia, investimento, pesquisa e desenvolvimento, esse tipo de coisa. Da forma como está construído, você meio que assusta o seu leitor.
né? Porque você colocou termos cuja associação não é trivial, né? Dentro da mesma frase, da mesma sentença, né? Então fica aí também da gente refletir, por mais que na tua cabeça isso esteja óbvio, para o leitor nem tanto. Ele vai, poxa, estratégia, PCP e P&D na mesma sentença é algo que não faz sentido. Pois não, você está com a mão levantada. Acho que você já fez as considerações, professor Eugênio. Não, tem mais coisa para Não, falar, não, mas... num ponto aí que... Não, então se o senhor quiser concluir também, acho que pode ser que seja mais. É alguma coisa relacionada à questão do arquivo e tal? Sim, sim. Que eu tinha feito as Pode falar. considerações com a secretaria, tinha enviado, sabe, professor? Então, mas como é que... Mesmo que você tenha feito, o que acontece, né? É como eu te falei, eu estou te conhecendo agora. Existe um processo, né? O processo, depois que você mandou, por exemplo, deu o prazo final de submissão e é esse o arquivo, no meu mundo, não é o seu caso, tá? Mas no meu mundo, se eu faço isso, o artigo, a tese, né, Dani? Reprova. Né? Aqui não é o caso. Mas, como a gente lida com processos, né, a gente não pode fulanizar o processo, a gente não pode personificar o processo. É um processo. Se o arquivo vem torto, já causa uma impressão ruim de cara. Por mais, de novo, né? Do ponto de vista pessoal, vendo você trabalhando, vendo você apresentando trabalho, essa impressão se desfaz. Mas pode ser, existem alguns cursos cujo processo de avaliação sequer tem banca. Fica tudo no online. E aí, se você pega um cara mais mal-humorado, você pode reprovar um bom trabalho por causa disso. Entendeu? Então, a minha fala vai nesse sentido. Bom, então, e com relação ao título, isso aí já fica de uma reflexão para a gente fazer no futuro, nos próximos trabalhos que você faça, né? De novo, é interessante, quando eu vi o título, eu achei interessante essa amarração. O que esse cara vai querer falar? Mas do título você espanta um leitor que está querendo saber mais sobre isso, ou um cara preconceituoso que fala, não, isso aí não é possível de associar, essas coisas são dimensões diferentes. Mas, honestamente, espanta até quem está no meio, viu, professor Eugênio? Porque lá quando a gente foi discutir, você discute ali com os melhoristas, que os caras de pós-doctor e por aí vai. E aí são líderes que normalmente eles são muito emblemáticos, assim. Então, você trazer um conceito que aparentemente, de fato, é operação, mas se não tem uma boa execução, você acaba falhando na estratégia. Mas meu ponto não é nem que isso isso não é factível, não é isso. É que como eu coloco num título, você não teve tempo de explicar essas coisas ainda. Né? Você juntar PCP e P&D na mesma cara, você precisa explicar muito bem explicadinho isso aí. Por exemplo, para mim, não sei para o Daniel, para mim isso não faz sentido nenhum. Né, Dani? Para mim não, mas você tem que explicar muito bem explicado. E no título você não tem oportunidade para isso. Porque o título é uma sentença, entendeu? Nem no resumo, eu diria, tá? Bom, indo para o teu resumo, uma primeira sugestão, né? Não tem muita coisa para falar do resumo, mas como eu sou muito chato, tem algumas. Primeira sugestão é evite pensar em termos de conclusões no resumo. Conclusão é alguma coisa que você vai derivar do resultado. E como você ainda não apresentou o resultado, fica difícil falar em conclusão. Deixa isso para fechamento do seu texto. Tá? Tem uma quebra de parágrafo no resumo, não sei se você viu. Não pode ter. E, de novo, né, voltando ao seu objetivo, você fala aqui que o objetivo desse estudo foi aprimorar o PCP em atividades de pesquisa para o aprimoramento do milho. Eu ainda não consigo entender que aprimoramento é esse que o PCP tem que ter para potencializar a pesquisa. Me ajuda a entender. Me parece que os dados de PCP, né, com relação, por exemplo, ao saldo realizado, se isso está retroalimentando a pesquisa e desenvolvimento em termos de informação para melhoria de produto. Um dos pontos é o custo, sim. Lá usa muito o termo do custo unitário para produzir usa muito o termo em inglês, estou buscando aqui trazer ele para o português, mas é o custo do ensaio. O custo do ensaio. Vou ficar no conceito, pensando no objetivo disso.
Porque lá na frente eu até vou falar isso, tem horas que me parece que você confunde o seu estudo com o que está sendo estudado. Veja, essas coisas são relacionadas, mas são coisas diferentes. O estudo, o texto, né, o relatório, a monografia é uma coisa. O que ela estudou é outra. De novo, são relacionadas, mas são coisas diferentes. Então aqui, Dani, de repente você e ele conversarem em termos de objetivo do estudo. Né? Me parece que é isso que você está querendo estudar isso. Como que a informação gerada, os relatórios obtidos através de controle de planejamento e controle de produção, que é uma sala realizada, como que isso está sendo essa informação está abastecendo pesquisa e desenvolvimento para melhoria de produto ou de processo até, né? Me parece que é isso, mas da forma como você colocou, continua sem fazer sentido essa relação entre essas coisas. É isso que eu estou querendo dizer. No conceito, ainda não entrei na parte prática da coisa. Você entendeu o que eu quis dizer, Vânia? Não, professor. Vamos lá. Me parece que o seu estudo, em grande medida, é como que a informação gerada, né, em planejamento e controle de produção, do que está acontecendo na fazenda, como que essa informação está sendo usada com pesquisa e desenvolvimento para fazer melhoria de produto. É isso? Sim. Porque então, o conceito do melhoramento, ele é um conceito de um projeto. Então, dentro desse projeto, não existia uma forma de planejar esse projeto. Não, para mim faz todo sentido agora. Você só precisa dizer isso aqui. Isso tem que estar no teu texto, como objetivo do estudo. Percebeu agora o que eu quero dizer? É legal, a proposta de novo, a proposta é interessante pra caramba, é uma bela história para contar. Tanto para aqui como para uma pós-graduação em agronomia, por exemplo. Mas isso precisa estar no texto. Para eu conseguir entender isso, eu precisei ver sua apresentação. Entendeu? O leitor não vai ter isso. Esse é o meu ponto. Pegou agora? Dani? Daniel? Beleza? Então, tá bom. Então, isso em termos de objetivo do estudo, pensa nesses termos. Ok? Introdução. De novo, lá no final da introdução você vai falar que seu objetivo é aperfeiçoar. Traz o objetivo para isso que a gente acabou de comentar, se é que eu entendi corretamente. Traz o objetivo para isso. E aí, o objetivo que você declarou no resumo vai ser o mesmo que vai estar no final da introdução e você usou a introdução para contextualizar. Em outras palavras, você usou a introdução para dizer, pô, isso é necessário ser estudado. Isso é necessário ser talvez isso cria valor para a organização. Beleza? Na sua revisão de literatura, talvez até por questão de formação, eu acho que faltou um pouco de literatura empírica em relação a isso. Né? E aí você pode ver alguma coisa em termos de a literatura de indicadores de desempenho aplicada ao agro. Daniel, eu não sei como é que está isso de artigo, eu leio pouco sobre essas coisas. Mas artigos empíricos relacionados a isso que o Evandro está estudando. Eu não sei como é que está isso. Eu não estou atualizado em relação a essa literatura. Mas quando eu trago artigos empíricos, você entende o que eu quero dizer, né, Evandro? Artigos aplicados, né? Gente que estudou algo parecido com você. De repente na soja, eucalipto, sei lá. Okay? Em materiais e métodos, eu até te dou uma zoada aqui, você fala de embasamento teórico, né? Qual a teoria? Deixa para lá, esse não é um assunto trabalhando em empírico, tá? Desenho de pesquisa, aqui é importante. Você não explica para o teu leitor, afinal de contas, que tipo de estudo é esse? É um estudo de caso, é uma survey? Eu leio isso aqui como um estudo de campo. Eu leio isso aqui como um estudo de campo. Por que é um estudo de campo? Você está descrevendo um processo, algo que está acontecendo. Você não está falando de um caso. Você está falando de como que as coisas acontecem na organização. Então eu leio isso como um estudo de campo. Vis-à-vis, lá no manual do aluno, não está caracterizado o estudo de campo. O pessoal fala de relato de experiência e, acredita em mim, quase deu porrada esse negócio de relato de experiência. Eu quase saí na porrada com o Cláudio por causa disso. Eu falei que isso não existe. Mas eu fui voto vencido, né? Mas eu encaixo esse estudo seu aqui como um estudo de campo. Tudo bem? Beleza, Dani? E não fica claro, não fica claro que foi estudado e aqui vai se encaixar, vou até colocar como um subitem, né? E aí, se você diz que é um estudo de campo, explica seus dados, explica a empresa, não precisa citar nome, né? Não precisa trazer informação sensível,
Mas explica a empresa, né? Até você faz isso numa apresentação, mas traz para cá para quê? Para a gente entender a situação, problema que você está olhando. Né? Você pode falar de um antes e depois, por exemplo, a gente tinha menor produtividade, a gente tinha mais falha em termos de programação de produção, conta a história que era e conta o que esse processo ajudou a melhorar. Tá bom? Mas, de novo, você tem um estudo, o assunto é extremamente interessante, só precisa, do ponto de vista metodológico, deixar o texto mais palatável. O pessoal reclama, mas pô, texto acadêmico, é um MBA. Eu falo, meu cara, MBA, só tem um assistindo, né? O MBA é um curso de natureza acadêmica, é uma pós-graduação lapso sensu. Então, o produto do MBA é um estudo acadêmico. Ele pode não ser um estudo no nível de profundidade e de ineditismo de um mestrado e doutorado. Mas é um estudo acadêmico. Por que essa preocupação? Porque o legado do Evandro vai ser esse texto. A apresentação acaba daqui a alguns minutos. O que fica do Evandro? O texto. Texto esse que o Daniel pode usar para orientar novos alunos, inclusive. Se alguém quiser fazer algo semelhante, pega esse texto do Evandro aqui, olha o que ele fez. Vai nessa linha aqui. Tá certo? Beleza? Gente, é isso por enquanto. Dani, a palavra é sua. Obrigado, professor Eugênio. Evandro, você quer fazer algum comentário, algo antes de eu falar? Fique à vontade, tá? Não, Daniel, pode seguir. Tá. Evandro, as sugestões do professor Bitti você vai receber depois, provavelmente por e-mail, pelo sistema, senão eu posso compartilhar depois com vocês e o professor compartilhar comigo, mas acredito que você recebe. E eu tenho alguns outros pontos aqui a comentar, alguns coincidem com o do professor, um parecer breve que eu já tinha feito, outros não, mas o principal, e o que fica mais evidente no seu trabalho, é que todas as alterações que eu sugeri fazer e os comentários foram ativos. Então, na versão que o professor comentou. Então, tem alguns comentários ali, algumas sugestões que talvez pelo tempo ou pelo descuido você não conseguiu fazer e ajustar. Contextualização, justificativa. Então, é bom você se atentar a essas sugestões e, com relação à questão metodológica, aprimorar o que está escrito lá. A gente teve uma ou duas conversas, acredito, por videoligação e alguns e-mails trocados, e talvez pela falta de tempo e pela falta ou seja, pela possibilidade de você me enviar o arquivo mais vezes, esses aspectos foram apontados agora, mas não é nada que não possa ser feito talvez nos próximos 30 dias, tá? Então, você chegou a anotar algum ponto, ou pelo menos gravou, salvou, o que mais ou menos você precisa ajustar conforme o professor vai falando? Mas você vai receber, porque o professor levantou alguns pontos ali, anotou e você vai receber, tá? Então, a partir de agora é só trabalhar nessas melhorias para deixar seu texto redondo. E um ponto que eu anotei aqui é trazer alguns contextos e algumas informações que você apresentou agora nos slides para o TCC, para o texto. Alguma discussão que você fez sobre a contextualização e, o mais importante, como você fez a coleta e análise dos dados e deixar essa classificação a partir de uma pesquisa em campo, né? Levantamento de campo, assim como o professor comentou, para classificar e caracterizar o texto. Você colocou aqui de natureza aplicada, objetivo exploratório, com relação aos procedimentos técnicos. Talvez falta esse alinhamento do método e com relação a esses procedimentos. Então, como foi feito, o que foi feito, para que foi feito, tá? De qualquer forma, a gente consegue conversar mais e fazer esses ajustes aí, tá bom? Da minha parte é só. Tudo bem. Evandro, você quer comentar alguma coisa antes da gente ir para a deliberação da sua nota? Não, como existiam as etapas, eu segui as etapas e até então, digamos, eu estava entendendo que estava ok. Tinha de fato os comentários
que o Daniel comentou e foram todos atualizados. Então, basicamente, é isso. Tá bom. Mas o Daniel vai poder conversar contigo a respeito dessa mecânica. Né? As etapas são fases intermediárias que se pensa em termos de projeto. Né? Daí para o texto final vai uma diferença. Mas enfim, o Daniel conversa com você mais à frente. Matheus, você pode, por favor, nos colocar numa sala à parte para deliberarmos a nota do Evandro? Perfeito, professor. Caminhando o senhor e o professor Daniel para a salinha. Caminhados. Malena, eles vão lá rapidinho, 5 minutinhos, eles